mesmo que existe, né, a revelação que a doutrina espírita traz enquanto consolador, né? Ela nasce tudo que a doutrina espírita coloca com respeito morte e vida, ok? Morte no sentido de transformação, tudo ela se baseia no Evangelho. A gente não sai 1 milímetro do Evangelho, ok? Nem 1 milímetro. A gente revive o Evangelho de Jesus. Tudo quanto está na doutrina espírita está com base no Evangelho. Tudo bem? Então, por exemplo, hoje nós vamos conversar, tá certo? Então a escola vai abrir sobre vida, né? Porque vida e morte. Morte verdadeiramente é quem se afasta de Deus pelo ódio, está morto. E vida é quem se aproxima de Deus e cumpre a vontade de Deus, está vivo, ok? Então tem umas mortes psicológicas na gente que a gente, então quem odeia está morto e nem sabe, ok? Quem ama verdadeiramente a si mesmo e o próximo está vivo, ok? Então, o que que a doutrina espírita vem revelar? O que que ela vem revelar, ok? E o que que está escrito no Evangelho de Jesus, ok? Tá certo? Então, a doutrina espírita abre assim um leque. Isso é para a gente, tá? Abre um leque a respeito da vida espiritual, da existência da vida espiritual, da relação da sociedade espiritual com o mundo material, das leis que regem esse processo. Enquanto a gente está achando que eles estão mortos, eles estão pensando a mesma coisa. Olha, o bichinho está morto lá embaixo. Tudo bem? Ok? Tá certo? Então vamos lá. O que é que diz o Evangelho, então, com relação a isso? Sobre a questão da morte, né? Ou seja, a morte biológica, né? Que todos nós já aprendemos aqui, tá certo? O que que nós aprendemos? Nós aprendemos que o que está escrito na Bíblia é muito claro. Lá na Gênesis, quando diz assim, que Deus nos criou à semelhança dele, uma das características de semelhança de Deus é a imortalidade, é a eternidade. Então, no momento que ele nos fez o quê? Um ser imortal, um ser eterno, só não é eterno porque teve começo. Então, já nos deu essa característica. E como é, na prática, isso como é que funciona, Tarcísio? Essa característica de eternidade, porque Deus nos deu essa característica dele, de imortalidade. É que todos nós aqui já aprendemos, já sabemos, que todos nós estamos nesse mundo e Deus deu para a gente dois corpos. Um material com prazos de validade, tudo bem? Ok? E um espiritual que não tem prazo de validade. É para o resto da sua existência. Não sabemos disso? Mas na Bíblia diz isso. Na Bíblia chama o corpo espiritual de túnica nupcial. A túnica nupcial, ok? Então, todos nós sabemos que estamos aqui na Terra, ok? Numa grande viagem, vai chegar um dia que a nossa alma, tá certo? Vai ter que partir, porque o corpo material não vai mais dar condição para ela ficar, e a gente vai então assumir um corpo espiritual e vai ser um ser imortal. Essa transformação do corpo material por corpo espiritual, Tarcísio, dói? Não dói. Para vocês, tá, gente? Não dói. Não dói. Não dói. Não dói. Daqui uns 100 anos vocês vão ver. Não dói. Tudo bem? Não dói. Fechado? Então vamos lá. Então, o que que diz o Evangelho? Vamos para o Evangelho. A gente pega o Evangelho, ok? E aí eu falei para vocês que a doutrina espírita amplia o Evangelho, não sai do Evangelho de Jesus, não sai, ok? Se tem alguma informação que a pessoa acha que a doutrina espírita é contrária, é porque ela não conhece o Evangelho. Se conhecer, ela vai dizer, nossa, é apenas um desdobramento do Evangelho. Tudo bem? Então vamos nós aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Onde é que eu coloquei? Aqui, não, aqui, não, aqui. Aqui, ó. Lá está o capítulo do Evangelho. Opa.
Aqui. Capítulo do Evangelho, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Então está aqui a cena do capítulo 17. Ok? Que é a cena. O que aconteceu? O que está escrito aí no capítulo 17? Está escrito que Jesus, ok? Em particular, tá certo? Dos 12 discípulos que ele tinha, ele só chamou 3. Em particular. Você sabe como é que a gente chama as pessoas em particular, né? Fulano, falar contigo em particular. Lá no WhatsApp em off. Queria falar contigo em off, não é assim? Ok? Só você. Vai para o meu canal, coisa parecida assim, sai do grupo, quero falar em off, não é assim? Então, em particular, uma conversa particular. Então, ele tinha 12 discípulos e ele chamou só 3. Porque esses três aqui, Pedro, João e Tiago, eles tinham o quê? Eles tinham embasamento para entender o que eles iam assistir. Porque se ele não tivesse, se tivesse levado os 12, ok? 12, 9 tinham descido de lá gritando, uma alma penada, ok? Tudo bem? Então, mas existia embasamento? Não. Jesus só disse assim, tenham calma, está tudo bem. Então, eles tinham um certo embasamento a respeito da vida. Tudo bem? Se nós estivéssemos lá, isso era à noitinha, tá? Da noitinha, ok? Jesus chama assim, olha, o pessoal lá da oficina do C, ok? Vocês podem ir comigo lá num monte aqui de 580 metros? Vamos subir lá, já era noitinha, mais ou menos assim, umas 6. As primeiras estrelas já começavam a surgir. Aí, de repente, Jesus faz uma oração e aparece 2 mortos. Aí, a oficina ia fazer o quê? Correr? Gente, você ainda tem medo de alma ainda? De espírito? Bom. Pois é, mas eles não correram, tá? Eles não correram, ok? E esse monte aqui é o Monte Tabor, né? O Monte da Transfiguração, né? Onde Jesus mostrou a luz que ele é. Quando ele fez uma prece, ele se iluminou e apareceu, então, os mortos, Elias e Moisés. Tudo bem? Ok. Mas se não tivesse surgido a doutrina espírita, ninguém teria entendido essa passagem aqui. Ninguém. Por que não havia entendido? Porque os 2 mortos que apareceram, eles tinham um corpo. Eles tinham uma forma. Não era assim uma coisa assim, 2 luzes, não. Eram 2 pessoas, olha, 2 pessoas. Ok? E era espírito. Já tinha morrido. Entendeu? Então, apareceram lá. E aí, olha só. No Evangelho, Pedro, João e Tiago reconheceram Moisés e Elias. Ele tinha nome lá. Eu não fui eu que botei esse nome aqui, não. Está lá escrito no Evangelho de Mateus, Moisés e Elias. Ué, mas se Elias e Moisés já tinham morrido antes deles nascerem, por que eles reconheceram os 2? Jesus não falou nada. Jesus só conversou com eles, olha. Tá certo? Ficou conversando com eles. É porque eles eram judeus e lá no templo que eles frequentavam, na sinagoga que eles iam de vez em quando, tinha o quê? A imagem de Moisés. Por isso que eles reconheceram, olha Moisés, olha Elias. Então, vem a doutrina espírita, graças a Deus, para dizer que Moisés e Elias já haviam morrido, perdido o corpo material, mas estava com o corpo espiritual, ou perispírito. Por isso que a doutrina espírita tem estudo. Se estuda as propriedades do corpo espiritual, do perispírito. Tá certo? E todos nós aqui temos perispíritos? Temos. Nós temos um perispírito.
Nós temos o corpo espiritual com a gente já, entendeu? Não é só na hora que a gente vai partir que chega alguém e diz, olha, pega teu corpo espiritual. Não, a gente já tem, tudo bem? Ele se irradia em nós, ok? Tem uma irradiação em nós. Ele tem uma tessitura eletromagnética, ok? Está junto às nossas células do corpo físico. São as chamadas células troncos, porque elas são as matrizes das células físicas, entendeu? Então, a doutrina espírita... O estudo desse campo de energia do corpo espiritual, né? Então, a ciência está avançando nessa área aí, né? Sobre o perispírito, ok? Então, o que é que fica bem claro? Qual é a revelação que a doutrina espírita, então, nos trouxe? Nos trouxe que disse, ou acabou, eliminou com a morte do jeito que a gente entendia. Porque o que mais faz sofrer uma pessoa, pelo menos em toda a minha experiência, pelo que eu vejo, o que mais faz sofrer uma pessoa, quando o amor dela parte com o corpo espiritual para a vida espiritual, é ela imaginar que aquela separação é eterna. Esse é o que dói, gente. Dói, tudo bem? É o que mais dói. O protocolo da passagem, né? Mas o protocolo da passagem não, pela cultura das pessoas, né? Nesses meus 49 anos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já devo ter ido mais ou menos 50, 100 momentos em que as pessoas às vezes me chamam e dizem assim, podia fazer uma prece lá, que a minha mãe, ou o meu pai, ou a minha irmã partiu, e eu vou. Sempre vou. Nunca me neguei aí. Eu não quero só, dá para mim fazer uma prece? Eu vou. Olha, o que a gente tem percebido lá, levando para aí, porque você falou. Tudo bem? Essa estrutura, a estrutura dolorosa que passaram para a gente a respeito da vida e da morte, ela é tão forte, tudo bem? Porque que estrutura fizeram para a gente? Para mim, por exemplo. Entendeu? Todas as vezes que falava de morte para mim, eu me lembrava logo que lá, nesse lugar qualquer aí, tinha um cabra danado, feio, de chifre, com rabão, ele dava uma rabada, ele pegava todo mundo. E principalmente pecador. E aí eu digo, danou-se. Já vou levado pelo rabo do bicho, entendeu? Que eu sou pecador, entendeu? Então, criaram tanta coisa criaram a respeito do mundo espiritual para gerar medo nas pessoas. Medo. Porque nós, pai e mãe, sabemos. Eu me lembro, tá certo? Meu pai, quando ele me chamava e ele ia usar o psicólogo comigo, tá certo? Ele mandava ver em cima de mim, e quando ele batia um pouquinho mais, eu contava o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu ia fazer, o que eu deixei de fazer. Porque eu sabia que se eu contasse tudo, inclusive o que eu não fiz, ele parava. Eu parava contando tudo. Sim, papai, eu contava tudo. O amanhã, o depois, o ontem, o que eu não fiz. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se você quer dominar alguém, cria medo nele. Infelizmente foi o que nós fizemos, né? Tá certo? Eu tenho certeza que eu fiz isso na reencarnação passada, quando eu atuei dentro da religião. Mas o meu objetivo o que era? Era a religião, Jesus, o bem? Não, era eu. Talvez usasse o nome de Jesus, tá certo? Só para usar. No fundo eu queria aquilo que ninguém hoje quer mais. Dinheiro. O pessoal está até dando aí, entendeu? Ok? Prestando. Mas naquele tempo o pessoal era um tal bezerro de ouro, que eles chamam, entendeu? Todo mundo era capaz até de matar por causa do dinheiro. Hoje o pessoal doa mais dinheiro, mas antes se matava por causa de dinheiro, se roubava por causa de dinheiro, vendia a dignidade por causa de dinheiro, tirava o dinheiro dos outros, entendeu? Queria tudo para o quê? Para poder dominar, tá certo? Ok? Pois bem, então, o medo
a estrutura do medo que criaram em cima da gente é tão forte, voltada para as coisas materiais, porque se eu sei que lá tem um cabra danado, eu vou ser feliz aqui. E para ser feliz aqui, o paradigma qual é? Poder e dinheiro. Então eu me volto totalmente para cá. Aí o que a gente assiste na hora desse momento? A negação. Entendeu? Não fique, não vá julgar uma pessoa que você vai para um velório, por exemplo, e o pessoal lá está lá, os familiares lá sentadinhos, assim, meio triste, né? E o pessoal conversando. Ainda é assim? A última vez que eu fui foi faz um mês. Mudou, ainda está assim. Aí começa. Mas aquilo lá não é falta de conhecimento, responsabilidade, não. É negação, eles estão fugindo daquilo que eles estão assistindo. Eles não querem aceitar aquilo lá. Entendeu? Não querem aceitar. E todo esse processo que se faz é um tipo de não aceitabilidade, uma coisa que é natural. Dá um tempo para ir desligando os laços de apego que tem muitas vezes. Deu para entender? Entendeu? Então, eu nunca julguei, eu nunca cheguei. A única coisa que eu faço quando eu vou assim para esses lugares que me chamam, eu digo, gente, atenção, bora fazer uma prece comigo? Ainda tem uns que ainda querem conversar, não, fazer uma prece. Mas eu sei a dificuldade. Eles estão conversando coisas que não tem nada a ver, porque eles estão negando aquilo que eles estão vendo. Eles não querem aceitar isso. Porque verdadeiramente é difícil aceitar. Por quê? Porque a estrutura que montaram para a gente, morrer não é mais nada natural, é um desespero. Tá certo? Ok? Deu para entender? Aí? Por que faz esse processo aí? Fechado? Tá bom, então vamos embora aqui, gente. Olha. Então a doutrina espírita vem explicar, ok? Esse processo aqui, ó. Todinho, gente, todinho, como é que funciona aqui, para você assumir o corpo espiritual, desata 3 laços, o laço do sistema vegetativo, o laço do sistema cardíaco, o laço do sistema nervoso, desata, não dói, ok? Os familiares vão estar lá, aguardando a pessoa, entendeu? O amigo espiritual está lá, tá certo? O teu amigo espiritual vai te ajudar, tá certo? Ok? Ok. Então, a primeira informação que nós temos, né, está no Evangelho, no capítulo 17, quando Jesus mostrou a existência do mundo espiritual, porque nós somos seres semelhantes, né, temos semelhança e a característica divina, que é a imortalidade. Ok? Tudo bem? Tá bom. Ora, o que é que a doutrina expande, né? A gente estuda a doutrina exatamente para isso. Porque acontece que o mundo espiritual, tá certo? Se conecta com o mundo material. E nós aprendemos como é que funcionam essas leis, como é que acontece essa conexão, ok? Então nós aprendemos como é que funciona, ok? Qual é a lei que funciona? A lei de sintonia, a gente aprende a respeito da lei de sintonia, a gente aprende a respeito das conexões, ok? Por isso, a gente, né, entende aqui, olha só, aqui, ó. Se você analisar bem, aqui foi feito a primeira reunião mediúnica, tá certo? Que a doutrina espírita faz. A doutrina espírita faz reuniões mediúnicas, tá? Faz. A doutrina espírita tem um local, as pessoas que vão participar são médios e elas estudam. E aí elas sentam numa mesa, ok? E há o intercâmbio espiritual, ok? Então, como é que ela faz, Tarcísio? Ela segue o que aconteceu. Está lá no capítulo 17. O que aconteceu no capítulo 17? Qual é o local para fazer uma reunião mediúnica? No meio da rua? Não. Com um monte de pessoa olhando? Não. Um lugar separado. Então Jesus levou, certo? Todo mundo a 580 metros, umas 6 horas da tarde, mais ou menos, 7 horas, onde não tinha assistência nenhuma, só eles. Ok? Então o lugar é separado, onde tem uma reunião mediúnica. As pessoas que vão participar têm que também estar preparadas? Sim, elas precisam fazer o estudo da doutrina
Então, a doutrina espírita, ela abre toda uma informação teórica a respeito dessa ligação aqui do mundo espiritual, como é que o mundo espiritual influencia o mundo material. Cada um tem um amigo espiritual que lhe protege, um terapeuta, tudo bem? Os nossos amores, eles tomam o corpo espiritual, eles estão vivos, não tem ninguém morto, ninguém em inferno, todo mundo vivo, ok? Vivendo o resultado, tá certo? Das suas construções, ok? Mas o nosso Pai é de misericórdia, porque também essa é outra revelação da doutrina espírita, que Deus é o todo misericordioso, tá certo? Então, primeira revelação, Moisés, o Senhor. Segunda revelação, Jesus, o Pai. Terceira revelação, a doutrina espírita, o todo misericordioso. O amor, que ama, que ajuda, que está com você, que não lhe abandona, ok? O amor, ok? Presente. Porque olha só, gente, e você não pode esquecer disso, não pode esquecer disso. Eu sempre me lembro e sempre coloco. Por exemplo, aquela passagem de Mateus, né? Jesus sentado à mesa com as pessoas de má vida. Tá certo? Então, eu imagino assim, que todas as vezes que eu tenho um desvio da vontade de Deus, que eu faço uma besteira, alguém me chama com carinho para sentar na mesa para me orientar. Tá certo? Ok? Então, nesse momento, desse rebuliço todo que está aí, de confronto e tudo mais, Jesus está chamando esse pessoal todo para sentar na mesa. Tudo bem?